A gente vai dar continuidade à nossa série sobre escatologia. Na semana passada, a gente começou o sermão escatológico de Jesus em Marcos 13. A gente foi do 1 ao 12, quer dizer, ao 13. E hoje a gente vai começar do 14 e vamos até o 23. Hoje a gente não vai falar do 14 ao 23, tá? Na verdade, a gente vai falar até o 20, até o 19, né? Que eu não vou comentar o 20 em aprofundamento hoje. Então a gente vai dar continuidade. Eu estou indo bem devagar porque o objetivo é que a gente possa aprender bastante e ir absorvendo as informações lentamente, tá, meus irmãos? Posteriormente, a gente também vai entrar, depois que a gente acabou o capítulo 13, a gente também vai entrar nas questões do Apocalipse e talvez em algumas questões de Daniel. Hoje mesmo a gente já vai citar algumas questões de Daniel. Então vamos lá, eu vou ler agora do 14 ao 23, só para a gente pegar o contexto. Não vou conseguir explicar tudo o que já veio, mas basta sabermos o que? Basta não. Quem não viu, aconselho que veja lá no YouTube, que está no nosso canal. Que foi iniciado um tempo escatológico. Tem 3 eventos, e o terceiro é o que culmina o início desse novo tempo escatológico, que deu início ao princípio das dores. Então a gente teve a subida de Jesus Cristo aos céus, né? Então a sua ascensão aos céus, a descida do Espírito Santo no Pentecoste, e principalmente, e aí sim, esse é o evento que marca a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A destruição de Jerusalém, principalmente do templo, porque o que realmente importa do templo, no ano 70 depois de Cristo, marcou aquilo que é chamado de princípio das dores, que é o período que nós estamos, tá? E foi isso que a gente trabalhou nas 2 últimas mensais até o versículo 13. Pois bem, agora o 14, já está aqui em cima, ou melhor, aqui atrás. Diz assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Vamos orar e aí pode já separar os próximos slides. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Tem misericórdia de nós, ilumine nosso entendimento a fim de aprendermos sobre Ti nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar? Bota o slide 58. Isso, pode passar. Pois bem, é aqui que nós estamos nesse momento. Eu estou fazendo essa série com os slides. Eu falei para acender, mas pode apagar essa aqui, por favor? É a primeira luz ali em cima, porque senão vocês não vão conseguir ver, né? O erro foi meu. Então, aqui agora a gente vai seguir nos slides. É o primeiro. Não, isso. Obrigado. Vamos lá, Marcos 13, 14. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, e aí tem esse parênteses assim, aqui, que é maravilhoso, né? Quem lê, entende. Então, tipo assim, se você não entendeu, o problema é seu, você que entenda. É claro que não é isso que Jesus está falando, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Bem, o que Jesus está falando aqui? Quem é o abominável da desolação? Só por esse nome, né, meus irmãos? Veja, não é só abominável, é abominável da desolação. Passa o slide, Renan, que aí eu vou botar na NVI. A NVI, para ficar ainda mais claro, quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar. Quem lê, entenda. Quem é o abominável da desolação ou o sacrilégio terrível? Quem? O anticristo. Pode passar. Não, volta. Só que senão vocês vão ler isso aqui. Pode voltar um. Aqui, a gente precisa lembrar algumas coisas. Número 1.
O termo, a expressão anticristo é uma expressão joanina. Então, o único que usa essa palavra anticristo é João. Jesus não fala anticristo, Jesus fala abominável da desolação. Tá? Paulo vai usar uma outra expressão que a gente vai ver também. E o próprio João, no Apocalipse, ele usa outras expressões. Hoje não vai dar para diferenciar no Apocalipse. Então eu não vou entrar nos detalhes do Apocalipse, que a gente ainda vai chegar lá. Mas no Apocalipse você vai ver besta, e ele fala sobre duas bestas, tá? Uma que surge e depois surge outra, e ele também fala sobre o dragão. Eu não vou entrar nos detalhes quem é o anticristo, quem é Satanás, se Satanás é o anticristo ou se o anticristo vai ser outro. Não vem ao caso agora. O que importa é o seguinte: como é que eu posso ter certeza que é o anticristo? Primeiro, abominável da desolação. Segundo, o que comprova é isso aqui: situado onde não deve estar. Por que significa isso? Quando o anticristo surgir, por que ele vai estar situado onde não deve estar? Porque ele vai tentar ocupar o trono de Deus aonde? Dentro da igreja. Por isso que é situado onde não deve estar. Porque quem tem que estar no trono da igreja? Cristo. O anticristo que se opõe a Cristo vai querer e vai conseguir em parte, não completamente, mas em parte, ocupar o trono de Cristo dentro da igreja. Por isso que ele é o abominável da desolação, ou, pode passar, Renan, por favor, o sacrilégio terrível que vai estar aonde não deve, isto é, no trono da igreja, que é Jesus, que é o lugar que deve ser ocupado por Cristo. Gente, tranquilo? De boa? Tranquilão? Tranquilo? Ricardo? Mais ou menos, né? É difícil, eu sei, mas vamos lá. E aí, para a gente entender, quem lê entenda, a gente precisa entender algo, que eu já falei para vocês. As profecias bíblicas, delas de forma geral, têm um duplo cumprimento. Um cumprimento histórico no tempo bíblico, então, no tempo dos leitores os leitores imediatos, no tempo bíblico, e existe um cumprimento na história da igreja de Jesus Cristo. Por que a gente precisa ter? Passa o slide, por favor, Renan. Vamos lá. Lembremos mais uma vez do duplo cumprimento da profecia bíblica. Um cumprimento para o tempo histórico dos ouvintes ou da história bíblica e um cumprimento histórico para a igreja atual. Eu vou dar um exemplo que fica muito fácil. Deus prometeu uma terra ao povo de Deus. Essa terra é dupla. Por quê? Na história bíblica, essa terra é qual? Canaã. Para nós, a terra não é mais Canaã, é o qual? A Nova Jerusalém. Então, veja, a profecia, ela tem um aspecto duplo, tá? Por exemplo, quando o próprio Isaías vai falar aqui, do tronco de Jessé não terá fim. Ora, do tronco de Jessé, o cumprimento imediato é Davi, filho de Jessé. Mas isso apontava para quem? Jesus, que é o descendente de Davi. Então, a gente já explicou isso, eu não vou continuar. Com isso em mente, alguns autores notam uma citação de Jesus com relação ao profeta Daniel. E, portanto, quando Jesus fala assim, quem lê entenda, Jesus está falando assim, quem lê e tem conhecimento do profeta Daniel, entenda o que eu estou dizendo. Foi? Ricardo? Mais ou menos, está difícil, hoje eu estou ruim, né? Hoje não está indo muito bem. Mas vamos lá que a gente vai chegar lá, passa aí. Eu sei que está ruim de ler, mas eu vou ler, vocês vão entender. E aí, deixa eu só fazer um comentário. A gente está trabalhando, gente, Marcos 13. Então não adianta vocês quererem entender tudo de Daniel 9, porque o texto é Marcos 13. Em algum momento a gente vai para Daniel 9, ok? Então vai ter coisas que não vai dar para entender agora. Tem coisas que na verdade a gente não entendeu até hoje. Mas vamos lá. Então, calma e foca no foco. Porque já começa assim, depois das 72 semanas. Você fala assim, que 72 semanas? Não importa agora. Tá? O ungido será morto e não terá nada. Que ungido que será morto não terá nada? Calma, não venha ao caso.
O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Calma. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Então veja, o que importa aqui? Destruirá a cidade e o santuário. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Destruiu Jerusalém e o santuário. E aqui ele está falando sobre desolações. A gente acabou de ler sobre o abominável da desolação. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Gente, não foca agora na questão da semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E aqui, ó. Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação. Então, um dos entendimentos é que quando Jesus fala sobre o abominável da desolação, ele faz uma referência quando Daniel fala: sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Deu para entender, gente? Tranquilo? É uma referência direta, tá? E aí, Daniel continua, lá no capítulo 11, ele vai falar: forças enviadas por ele, esse abominável da desolação aqui, profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desolada. Então, muitos entendem que quando Jesus fala sobre o abominável da desolação, por ser a mesma expressão de Daniel, e Jesus falasse, quem lê entenda, Jesus se referia à profecia de Daniel, a abominação desoladora. E em Daniel 12 a mesma coisa. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Não vem o caso também aqui agora. Gente, eu estou indo com bastante calma. Deu para entender a associação que a gente vai explicar agora? Deu? Ok, de boa. Foi, Henrique? Fez uma cara aí de... Ô, Ricardo, é a mesma palavra, cara. É a mesma expressão. Só pega isso aí, tá? Então, Jesus estava se referindo a Daniel aqui. Não, aceita que é isso. Teu irmão te explica tudo em casa. Não é tua função explicar para o Ricardo que ele não entendeu. Pô, mas tu não entendeu isso aqui, não? Mas eu vou fazer uma escola, uma classe bíblica, Renan, Ricardo e Raíssa. Raíssa, tu entendeu? Então você vai explicar para o Ricardo e para o Renan. Muito obrigado, Raíssa. Então, não importa, não sei o que assim vão fazer, não. Mas vamos lá, calma. Gente, depois vocês podem perguntar tudo que eu explico tudo de novo, só não dá para fazer isso dentro da mensagem. Aí vem aquela questão que eu acabei de falar. Ora, se a profecia tem um duplo cumprimento, então, o cumprimento para a igreja disso aqui qual é? É que Daniel também estava falando sobre o anticristo, que vai vir e vai ser a abominação desoladora. Ok, tranquilo. Ok, até aí? De boa. Então, escatologicamente, ele se refere ao anticristo. Mas, quando isso aqui se cumpriu no tempo da Bíblia? E aí, eu fico muito feliz de poder estar trabalhando com vocês dessa forma, porque a gente realmente, meus irmãos, está aprofundando. E aprofundar significa falar sobre história. Existe uma citação, que é o que se entende hoje, o principal entendimento teológico sobre o cumprimento literal que eu digo é o seguinte: no tempo bíblico, teria acontecido, pode passar, por favor, aqui. Dentro dessa perspectiva, os autores defendem que a profecia de Daniel se cumpriu em Antíoco Epifânio em 168 a.C., durante a profanação do templo pelos seleucidas, estando este fato relacionado à famosíssima revolta dos Macabeus. Calma. Vocês sabem que existem 2 livros na Bíblia Católica chamados Macabeus. E eu vou citar. Calma, antes de me tacar pedra, entenda, eu não estou falando que o livro de Macabeus é um livro sagrado. O que eu estou falando é que o livro de Macabeus é um livro histórico. Tá? Eu não vou entrar nas questões da revolta dos Macabeus. Basta saber o seguinte: os Macabeus, eles eram um grupo judaico que se revoltou contra a profanação do templo, contra a idolatria,
e eles buscaram um retorno à lei de Deus. E dos macabeus deu origem a quem? Aos fariseus. Os fariseus, eles são os descendentes dos macabeus. Por isso que os fariseus tinham toda uma questão da rigidez da lei. Vem daqui. Veja como a gente tem que... Crente tem que saber tudo sobre tudo, porque tudo sobre tudo aponta para Deus. Mas não vem ao caso. Então agora, não sei se vocês já leram Macabeus, vão ler pela primeira vez. Passa aí. Em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 20 ao 22, de 54 ao 59, vai dizer o seguinte. Gente, estamos todos juntos, tá tranquilo, tá todo mundo acompanhando, de boa. Valeu, Ricardo, tamo junto, Ricardo. Olha lá, vamos lá. Após ter derrotado o Egito, só fazer um comentário. Vocês vão perceber claramente como a linguagem de Macabeus é muito diferente do resto da linguagem da Bíblia. Não é difícil perceber que Macabeus não é um livro sagrado. Vocês, na leitura básica, já percebem, tá? Mas não vem ao caso disso agora, venhamos para cá. Após ter derrotado o Egito, está falando de Antíoco Epifânio IV, que é o que a gente está falando. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel. Subindo em Jerusalém com um enorme exército, entrou aqui, ó. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa da propiciação, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada e arrancou todo o revestimento. Olha isso, meus irmãos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco, olha aqui, fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Então, qual é o entendimento que nós temos histórico? É que Daniel falava sobre duas coisas. Daniel falava sobre Antíoco Epifânio e falava sobre o anticristo. E Jesus falava sobre a destruição de Jerusalém e sobre a vinda do anticristo. Foi? Tranquilo? De boa? Muita informação, né? Ô Henrique, foi? Foi? Melina, de boa? O que seria isso aqui? Fez heresia e abominação da desolação sobre o altar. Sabe o que Antíoco Epifânio fez? Tem gente que é louca, mas tem gente que é muito louca. Antíoco Epifânio, dentro do Santo dos Santos, construiu uma estátua para Zeus e sacrificou, sabe qual animal? Um porco, dentro do Santíssimo Lugar. Vocês sabem que o porco é o animal mais impuro para um judeu. Por isso, fez levantar a abominação da desolação sobre o altar. Ele colocou dentro do Santíssimo Lugar uma estátua de Zeus e sacrificou um porco no altar que era sacrificado a Jesus Cristo. A Jesus Cristo não tinha Jesus ainda, né? Ao Deus de Israel. Tá? Vamos lá. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá, ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. A palavra de Deus, tá? Em toda parte. Todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. Passa, por favor. Aqui, vocês têm, agora vocês podem ter um rosto para odiar. Não, mentira, não façam isso, até porque ele já está morto. Esse aqui são dois bustos do maldito do Antíoco Epifânio, tá? E tem uma citação muito antiga, que é referente a Cristiano, que seria um filósofo. Eu não encontrei fontes que corroborassem com isso, tá, meus irmãos? Eu trouxe a citação que diz o seguinte: em 168 a.C., Antíoco Epifânio sacrifica uma porca sobre o altar em Jerusalém e entra no Santo dos Santos, ordena que o templo dos judeus seja dedicado a Zeus. Não tem outra descrição que não
uma abominação desoladora. Isso, gente, é uma abominação desoladora. Passa, eu vou chegar a uma conclusão. Assim teríamos aqui o cumprimento histórico de Daniel. Então, novamente, Daniel, quando fala sobre o abominável da desolação, ou a desolação abominável, ele se refere, como as profecias bíblicas, a dois momentos. Um momento histórico preciso, que foi em Antíoco Epifânio, que a gente acabou de ler na Revolta dos Macabeus. Mas ele também apontava para o abominável da desolação, que é o anticristo. Gente, isso aqui ficou tranquilo? Tem gente que está pela fé. Jesus, por sua vez, o cumprimento histórico da profecia de Jesus se deu na destruição do templo, na profanação feita por Tito e seu exército. E a gente falou isso semana passada. Tito entrou dentro do santuário, Tito tacou fogo, derreteu tudo, arrancou as pedras, arrancou o ouro, etc. Mas Jesus também... Mas onde está o cumprimento escatológico de Daniel e do discurso? Ou seja, o cumprimento escatológico de Daniel e de Jesus? No anticristo. No anticristo. Tá? Pode passar, por favor. No surgimento do abominável da desolação, isto é, o surgimento do anticristo. E aí, veja, o surgimento do anticristo, expressão exclusivamente joanina, Jesus e Paulo usam outros nomes, marca o início de um novo tempo escatológico, que é chamado a Grande Tribulação. O que significa? Nós estamos no período chamado Princípio das Dores. E como é que eu sei que nós estamos no Princípio das Dores? Porque ainda não apareceu o anticristo. Quando o anticristo surgir, e hoje eu não vou explicar anticristo, a gente já pregou sobre isso em João, tá? Mas depois a gente vai voltar a isso quando a gente chegar no Apocalipse. Quando o anticristo surgir, vai começar um novo período, chamado a Grande Tribulação. Por que esse nome, Grande Tribulação? Pelo simples fato que vai ser o reinado do anticristo. E aí, gente, por mais que a gente tenha as nossas questões político-econômicas, sociais, é claro e evidente que não há um anticristo reinando na Terra. Pelo amor de Deus. Se tivesse o anticristo reinando na Terra, a gente não estava aqui agora, né? É fácil. E aí, cuidado com teoria da conspiração. A marca da besta é o código de barras. Gente, né? A marca... Vocês lembram? O pessoal mais antigo vai lembrar que falavam que quem tinha a marca da besta? O Gorbachev, vocês lembram disso? Que foi um dos últimos líderes da União Soviética. Ele tinha uma marca de nascença na testa. Falavam que era a marca da besta. Gente, por favor, né? Tão errado quanto você querer cravar a data da vinda de Jesus, é você ficar falando que todo maluco que aparece é o anticristo, pelo amor de Deus, tá? Calma. Então, o que a gente tem até aqui? Que quando o anticristo surgir, vai começar a grande tribulação, e que isso ainda não começou, tá? E eu vou demonstrar isso também, tá? Pode passar. Aquilo que eu falei, né? Não vamos nos ater à figura do anticristo nesse momento. Temos exposição completa de 1 João no nosso canal. Compartilha, dá o like, segue nosso canal. É isso aí. Apenas citaremos os pontos mais importantes. Então aqui, até para reforçar que o anticristo ainda não surgiu, alguns pontos mais importantes sobre o anticristo. Vamos lá, pode passar. Entenda. Jesus diz que ele estará situado onde não deve estar. Isto é, o anticristo ocupando o lugar de destaque na igreja, querendo ocupar o lugar do próprio Cristo. Hoje, nós ainda não temos isso. Conquanto cada vez mais nós ouçamos mensagens que colocam o homem no centro, isso é verdade, nós ainda não temos, já começou, mas a gente ainda não tem uma mensagem muito clara sobre uma única pessoa no centro. Você vai ver algumas seitas que adoram o líder, né? O islamismo ele não adora Maomé, mas o islamismo já coloca Maomé num centro, ok?
e assim sucessivamente. Mas nós não temos ainda algo mundial e unificado que coloque o único indivíduo como o centro, e principalmente dentro da igreja. Isso ainda não existe. Paulo vai comentar sobre isso. Pode passar. Vamos lá. Eu sei que fica ruim de vocês lerem, então acompanhem comigo lá em 2 Tessalonicenses. Vamos lá. Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito... É melhor chegar para cá, senão eu vou derrubar mais alguma coisa. Então deixa eu chegar para cá. Pronto. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então a gente está falando sobre escatologia, tranquilo, sem dúvida. E a nossa reunião com Ele, né, quando a gente subir, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Porque ele está falando o seguinte, olha só. É exatamente o que ele está fazendo agora, tá? Paulo fala o seguinte, para de ficar acreditando em um monte de coisa. Veja. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então veja, na época de Paulo, já tinha burburinho falando que já tinha chegado o dia do juízo, tá? E ele fala, mesmo que um espírito se manifeste e diga, mesmo que seja alguém falando, mesmo que seja uma carta, não se deixe abalar, porque não chegou. Veja. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? E aí, é por isso que eu consigo falar para vocês o seguinte, Jesus vai voltar hoje? Não. Ah, mas como é que você sabe? Gente, aí é doutrina. Como é que eu posso afirmar que Jesus não vai voltar? Aí, seria irônico se eu falasse assim, Jesus não vai voltar hoje, aí tu ouve a trombeta, né? Pá! Aí, seria muito bom, mas não é isso, porque olha só, como é que eu posso dizer que Jesus não vai voltar hoje? Porque, primeiro, tem que vir a apostasia, e seja revelado quem? O homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? Ele é o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Se você se opõe e se levanta contra tudo que é Deus, você é um antideus, um anticristo. Ou é objeto de culto, a ponto aqui de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. É o anticristo. É o abominável da desolação que vai estar situado onde não deve. Veja, ele vai Gente, olha isso. Ele vai se sentar no santuário de Deus e vai se apresentar como se fosse o próprio Deus. Então, por que eu posso falar que Jesus não vai voltar hoje? Porque isso não está acontecendo agora. É nítido. Lutero achava que quem era esse aqui? O Papa. Faz sentido, porque o Papa, principalmente na Idade Média, vocês sabem que o Papa ele fica lá em Roma e existe o trono de São Pedro, que seria o trono de Pedro, como se Pedro tivesse tido um trono, mas não vem o caso. E no trono de São Pedro está escrito assim embaixo, o vigário de Cristo. O que significa isso? Que o Papa é a boca de Deus na terra. Então Lutero entende que quando o Papa se coloca com a boca de Deus na terra, ele estaria nesse sentido aqui, se assentando no santuário de Deus e apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Lutero estava errado. Por quê? Porque se o Papa fosse o anticristo em 1500, o mundo já tinha acabado, né? A gente não estava aqui hoje. O que Lutero errou? É que o que já está acontecendo, e a gente já falou sobre isso, é o espírito do anticristo, isto é, pessoas, coisas, doutrinas que querem ocupar o lugar de Deus. Isso tudo está agindo por causa do anticristo, mas ainda não é o anticristo. Tá? A gente já pregou sobre isso, eu não vou desenvolver porque a gente já pregou. Mas deixa eu dar continuidade. Eu sempre tenho que ficar olhando na hora, que senão eu vou embora. Aqui. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Veja que isso aqui já está avisado há 1000 e tantos anos. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Não vou entrar em todos os detalhes. Porque aí aqui, ó, o mistério da iniquidade já opera. Então, meus irmãos, sempre que você ouve uma heresia querendo ocupar o lugar de Jesus, isso já está operando.
aquilo que João chama de o espírito do anticristo. Já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que significa isso? Que seja afastado agora aquele que agora o detém. O tópico não é esse, mas provavelmente, estou falando provavelmente, porque eu não vou aprofundar isso agora, é aquele sentido de que o Espírito Santo vai sair, não completamente, mas vai parar de atuar como atua agora e o anticristo vai se manifestar, tá? Mas, de qualquer forma, a gente já sabe que é Deus que está detendo o anticristo de aparecer. Isso aqui não vem ao caso agora. Veja, o que importa é isso aqui. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Isso aqui é muito lindo, porque o matar aqui não é literal, porque Satanás não vai ser destruído fisicamente, né? Satanás vai ser aprisionado para sempre. Ele não vai deixar de existir. Mas não é isso que importa. O que importa é o seguinte: meus irmãos, o anticristo vai se levantar. Ele é uma abominação desoladora. Ele é o filho da perdição. Ele é o homem da iniquidade. Ele é super poderoso. Ele é tudo isso. Mas basta Jesus soprar que ele cai, que ele morre. Isso é a nossa fé. Veja, meus irmãos, olha isso aqui. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro. Então, para de achar, eu já falei isso e vou falar de novo. Existe uma imagem que é satânica, que de vez em quando eu vejo na internet, que é uma queda de braço entre Satanás e Jesus. Meus irmãos, não tem queda de braço. Olha só, a batalha é em nós e nós estamos nela. Claro, não vai achando que você tem como dar uma voadora na cabeça de Satanás, que tu não vai dar. Agora, Jesus basta soprar que Satanás cai. Gente, está aqui, olha só. Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O que é isso? Porque quando Jesus voltar, acabou. É a prisão final de Satanás. Tá? Então, assim, não vai ter disputa de força entre Jesus e Satanás. Satanás já está derrotado. Jesus sopra e fala, ele cai, tá? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo o quê? A ação de Satanás, com todo o poder, mas lembre-se que ele tem todo o poder, não. Ele vai estar com todo o poder dele, sinais e prodígios da mentira. Então, veja, é um poder, sinais e prodígios mentirosos. E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Olha quantas características do anticristo, né? Operação do erro. Para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso também que Deus os chamou mediante o nosso Evangelho. E assim vai. Então, pode passar, por favor. Vamos lá. O dia do Senhor ainda não chegou. Por quê? Primeiro tem que se levantar o iníquo. Ele é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas, assim como João explica que o espírito do anticristo já opera, Paulo também concorda com isso, porque o mistério da iniquidade já opera. Além dele querer ocupar o lugar da adoração de Cristo, que outros dados temos? Então vamos lá. Como é que eu posso caracterizar o anticristo? Como é que eu posso saber que ele ainda não surgiu? Primeiro, ele vai querer e vai, em algum grau, ocupar o lugar da adoração de Cristo. O que mais? Pode passar, Renan. O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Veja, novamente, ainda não existe um homem que ocupe o lugar de Cristo e que faça, a palavra não é essa, mas vocês vão entender, milagres. Não é milagre porque só quem faz milagre é Deus, mas ele fará coisas impossíveis, mas vai ser por meio da mentira, então não é algo real, é uma ilusão, mas ele vai fazer. Isso já acontece hoje? Gente, basta você olhar que dessa forma não.
Não tem um único homem que faça isso. Você vai ver feiticeiros que fazem, magos que fazem, mas o único homem que reine sobre todos, não. Então o anticristo ainda não surgiu. Portanto, estamos no princípio das dores e ainda não começou a grande tribulação. Foi? De verdade? E aí? Foi? Ricardo, foi? Eu não sei se você está falando a verdade. Henrique, foi? De verdade? Raíssa, foi mesmo? Então tu vai explicar para o Ricardo e para o Renan? Não? Ah, tá. Não vai. Então, Deus vai cobrar isso de você, tá? No dia do juízo vai aparecer essa tua resposta. Mas vamos lá. E aí? Mas eu quero mais dados. Bem, Apocalipse vai falar, novamente. Não é o momento de você querer entender por que ele fala que tinha cara de leopardo. Não vem ao caso agora. Pega o todo, tá? Calma. Vamos lá. Primeiro, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Isso ainda, novamente, gente, não acontece. Não tem um único homem que toda a terra esteja maravilhada. Não tem. Que seja unânime, não. Tá? E veja, e adoram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Aí vem aquela pergunta, mas quem é o dragão, quem é a besta? Gente, não vem ao caso agora. O que importa é que, obviamente, Satanás está aqui, tá? E está falando sobre o anticristo também. Não foca em quem é o dragão e quem é a besta agora, porque senão você vai... Calma. Veja, também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Lembra que isso aqui lembra muito o Salmo falando sobre Deus, né? Quem é semelhante ao Senhor? Veja que a besta quer justamente ser o que Deus é, tá? Que é o que o anticristo fará. Você está falando que o anticristo é a besta? Não estou entrando nesse detalhe agora. Calma, só pega o todo. Quem pode lutar contra ela? Quem pode lutar contra o Senhor? Veja que é o mesmo paralelo, tá? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Ou seja, a abominação desoladora que vai entrar no santuário, tá? E foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. Não vou falar o que são os 42 meses. Agora, vamos lá. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Não vou comentar tudo isso. Foi-lhe permitido também que lutasse contra o quem? Os santos. E que o quê? Os vencesse. É por isso que se o tempo não fosse abreviado, se perdia todo mundo. Porque sim. E aí, novamente, como é que eu posso ter certeza que o anticristo não se levantou? Porque quando o anticristo se levantar, ele vai enfrentar a nós e vai vencer. Não completamente, gente. É óbvio. Calma. Mas que ele vai vencer por um período de 42 meses, e aqui não são 42 meses calendário nosso, né? Óbvio. O que importa aqui? Que vai haver um período em que o anticristo vai parecer que venceu. E realmente vai vencer muitos de nós. Por isso, meus irmãos, que Jesus venha, mas que a gente não viva a grande tribulação. Porque quando vier a grande tribulação, por isso que é uma grande tribulação, tá? Foi-lhe dada ainda, olha isso aqui, e aí novamente, eu provo que ainda não aconteceu isso. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso não existe ainda. É por isso que muitos dizem que quando o anticristo levantar, ele vai ser um líder do mundo inteiro. É por isso que algumas pessoas diziam que quando as Nações Unidas se levantaram, já era o anticristo. Gente, cuidado. As Nações Unidas hoje estão cada vez mais inúteis. Diante da guerra da Ucrânia, o que a ONU fez? Passou vergonha. Quem está tentando resolver o negócio lá é a OTAN. Tá? Porque quando isso aqui acontecer, ele vai dominar tudo. Tá? Vamos lá. E ela, está falando da besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Isso existe? Não, se existisse a gente não estava aqui agora, né? Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto. Ou seja, será adorado pelos não crentes, né? E aí, se já não estava fácil entender quem era a besta,
agora fica menos ainda, porque ele vai falar o seguinte: vinha ainda outra besta emergir. Tu fala assim, pô, mas outra? Já não bastava uma? Calma, quando a gente chegar no Apocalipse a gente explica. Vinha ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, não importa os 2 chifres, o que importa é isso aqui: parecendo cordeiro. Veja que quando o anticristo aparecer, ele vai parecer Jesus. Vai parecer, tá? Mas falava como dragão. Veja, ele vai parecer Jesus, mas fala como dragão. Por quê? Porque ele fala blasfêmias e arrogâncias contra Deus, tá? Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Não vou explicar isso. Também, isso aqui que eu quero tocar, opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra. Então não se impressione se um dia te chamarem para orar e não sei aonde e descer fogo do céu. Por que fogo do céu por fogo do céu, meu irmão? Até a besta vai fazer descer, tá? Então cuidado com aquilo que você se impressiona. Ah, mas não é impressionante descer fogo do céu? A besta também faz. Diante de todas as pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra. Então, pode passar, Renan, por favor. Agora, qual é o motivo principal de sabermos tudo isso? É para você ficar, bota no chat GPT assim, pessoas que podem ser o anticristo. Aí tu vai fazendo um checklist para saber se o cara é ou não o anticristo, ou para saber se o cara é um reptiliano, né? Porque hoje em dia todo mundo é reptiliano. Vocês já ouviram falar em reptilianos? Se não ouviram, que bom, que é inútil ouvir falar sobre isso. Mas tudo bem, tem uma teoria, deixa eu comentar. Tem uma teoria que diz que os grandes homens poderosos do mundo são uma raça alienígena, chamada de reptilianos. Falam até que o Justin Bieber é um reptiliano, né? É muita falta do que fazer. Desculpa se você acredita que o Justin Bieber é um reptiliano. Depois eu te dou meu cartão. Né, que a gente conversa lá no consultório. Mas não tem problema não. Voltando para cá. Então, qual é a importância de saber tudo isso? A curiosidade? Não. A importância é que nós permaneçamos firmes no Senhor e não nos impressionemos com sinais, prodígios, com coisas que são ditas, meus irmãos. Fiquemos firmes na palavra, porque isso aqui tudo impressiona. Pensa tu mandar a inteligência artificial fazer imagem disso aqui tudo. É chocante. Dá para tu fazer áudio chocante sobre isso. Dá para fazer filme chocante sobre isso. Mas, meus irmãos, o que importa é permanecermos em Cristo. Passa, por favor, Renan. Veja, e aí eu provo que tudo isso não é para você ficar adivinhando quem é o anticristo, ficar adivinhando quando começa a grande tribulação, ficar... Quase morri. Calma aí. Ficar adivinhando quando Jesus vai voltar. O que importa é isso aqui. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que importa não é saber quando Jesus virá. O que importa é se perseveraremos ou se seremos fiéis até aquele dia. E aí o mesmo texto de 2 Tessalonicenses que a gente acabou de ler diz: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas. Aqui não é tradição católica, aqui é Bíblia, tá? Por favor. Seja por palavra, seja por carta nossa. Em suma, sabe, e aqui, a mesma coisa que eu falei semana passada, sabe por que a gente estuda escatologia? Não é para adivinhar a volta de Jesus, é para permanecer firme na doutrina. Não vou dizer só para isso, mas o motivo mais importante é esse. Porque não adianta nada você saber toda a escatologia, se vai ter 1000 anos, se não vai ter 1000 anos, etc, etc. E no dia que tudo isso acontecer, você pegar o elevador para baixo, né? Aí tu está lá no elevador e fala assim, caramba, começou a esquentar, será que parou de funcionar o ar-condicionado do elevador? Aí quando abre a porta, já sobe aquele cheiro de enxofre, aquela risada do mal, aí tu vê nas portas escrito o quê? Dante Alighieri diz que nas portas do inferno vai estar escrito: deixai de fora toda esperança, vós que entrais. Não sei se vai acontecer isso, mas, meus irmãos, o que importa é que nós permaneçamos firmes, perseverando fielmente. Eu pensei que dá para falar até mais hoje, mas não deu. Que eu ia falar a questão, passa aí, por favor. Eu ia falar, eu fiquei só no primeiro versículo, só em 2.
Então foi só... Eu fiquei só em um versículo? Então é isso aí. Então só deu para falar sobre um versículo, porque o tema é complexo. E semana que vem, então, eu continuo falando. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço. Só passa aí, só para vocês ficarem com um gostinho de água na boca. A gente vai falar um pouquinho sobre Eusébio. Pode falar, pode passar. Pode passar. A gente vai falar um pouco sobre as casas, porque quando ele fala sobre não fujam, não desçam do terraço, é porque as pessoas andavam por cima das casas. Quer ver? Passa aí. Então tem uma explicação. A escada ficava para fora, as pessoas andavam por cima das casas. A gente vai falar sobre isso semana que vem, pode passar. E aqui eu vou mostrar um pouco sobre o mapa, quando os cristãos fugiram de Jerusalém para Pérea, tá? Tudo isso a gente vai falar depois. Mas vai voltando aí. O que realmente importa, meus irmãos, nesse momento, e a gente pregou bastante sobre... pode ser aí. Hoje o objetivo qual é? Entendermos que a grande abominação, a grande tribulação, vai iniciar quando o anticristo se manifestar. Eu acho que isso está claro. E que o anticristo ainda não se manifestou, por conta das muitas características que nós falamos aqui. E que a verdadeira importância de sabermos tudo isso não é saber quem é ou quem não é o anticristo, porque isso vai ser claro e nítido, não haverá dúvidas, tá? O que importa é sabermos o quê? Permaneçamos firmes no Senhor. Falar sobre escatologia é falar sobre a nossa esperança. E aí cabe a esperança que nós encontraremos com Deus e que Jesus voltará. Mas cabe uma pergunta: como está a nossa fé hoje? Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse agora, aquela pergunta que a gente sempre faz para quem está lá fora, né? Quando a gente vai fazer evangelismo, geralmente a gente faz essa pergunta. Geralmente para quem já foi da igreja e está desviado, a gente pergunta assim: mas se Jesus voltasse agora, você ia para onde? Meus irmãos, se Jesus voltasse agora, como está a nossa fé? Como está a nossa fidelidade? Como está a nossa firmeza? Faltam 2 minutos. Vamos fechar nossos olhos e orar sobre isso. Pode parar de filmar, por favor. Faça a sua oração agora.